Olá pessoal, essa é a segunda etapa do nosso trabalho de análise das demonstrações contábeis e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a Algar Telecom. Em primeiro lugar, nós aplicamos a análise vertical e horizontal no balanço patrimonial da entidade e nós demos destaques para algumas contas. Na análise vertical, o imobilizado se mostra muito expressivo no ativo, com porcentagem superior a 50% em todos os anos, com exceção de 2020, com a porcentagem de 47,5%. Isso se deve principalmente devido ao setor de atuação da entidade, que necessita de grandes investimentos em terminais e meios de transmissão. No passivo, principalmente no passivo não circulante, nós temos a porcentagem expressiva na conta de debêntures, com 30% em todos os anos e atingindo 46,1% em 2019. Isso mostra, na verdade, que a empresa capta grande parte dos seus recursos por meio da emissão de debêntures. Agora, quanto às análises horizontais, nós demos destaque também para a conta de debêntures, que apresentou um crescimento expressivo durante os anos, reforçando que esse é o meio de captação de recursos mais utilizado pela entidade. Somente em 2019 e 2020, a companhia realizou 3 emissões de debêntures. E vale ressaltar que, enquanto a conta de debêntures aumentou durante os anos, a de empréstimos e financiamentos teve uma queda também expressiva, como vocês podem ver. Agora, quanto à DRE, nós destacamos a variação ocorrida na análise horizontal na receita líquida da entidade. Essa queda é explicada sabendo que, em 2020, as demonstrações consolidadas da entidade deixaram de apresentar os resultados da Algartec, que deixou de ser uma controlada da empresa. Vou falar agora um pouquinho sobre índices de liquidez. A gente vai iniciar aqui analisando os índices de liquidez imediatas da Algar. O índice de liquidez imediata ele é a comparação entre o disponível e o passivo circulante. E ele vai indicar a porcentagem dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente. A gente pode ver aqui que nos anos de 2017 e 2018, a variação dos índices da Algar foram bem baixas. Porém, em 2019, ela já praticamente dobrou esse índice de liquidez, mantendo ainda em 2020 bem alto esse índice. Esse aumento ele ocorreu devido ao aumento significativo nas aplicações de liquidez imediata da empresa. Dando sequência, a gente vai analisar os índices de liquidez seca, que vai indicar o quanto uma empresa pode dispor de recursos circulantes para realizar o pagamento de suas obrigações em curto prazo. Em 2017, o índice da Algar ele foi menor que o do setor de telecomunicações, analisado pelo Instituto ASAF, e nos anos seguintes, esse índice da Algar ele até aumentou, chegando até em 2019 a ficar superior que o índice do Instituto ASAF. O próximo índice seria o de liquidez corrente, que vai indicar o quanto uma empresa pode dispor dos seus recursos de curto prazo para honrar suas dívidas de curto prazo. A gente pode ver aqui que o indicador de liquidez corrente ele foi muito semelhante ao que ocorreu em liquidez seca, Em 2017, tendo aí um valor abaixo do que o setor de telecomunicações do Instituto ASAF, ele aumentou nos anos seguintes e novamente aqui em 2019 ele ficou superior que o índice do Instituto ASAF, Então a gente pode ver que a Algar mais uma vez ficou a média aqui do setor. Por fim, a gente analisou os índices de liquidez geral, que ele indica o quanto uma empresa pode dispor de recursos para quitar suas dívidas. Nas análises da Algar, nos 4 anos analisados, esses índices se mantiveram bastante estáveis. E essa estabilidade, ela mostra que a empresa, infelizmente, não teve uma melhora ali de liquidez entre esses 4 anos analisados. Oi, eu sou a Lara. Eu vou falar um pouco sobre os índices de estrutura patrimonial. Começando pelo endividamento, que é a divisão do capital de terceiro pelo patrimônio líquido. A gente tem aqui em 2020 o maior índice de todos os anos. E isso aconteceu porque houve um aumento considerável do passivo circulante. O que significa 2,64? Esse valor significa que a cada R$1 do patrimônio líquido, R$2,64 são recursos utilizados de capitais de terceiros.
Percebemos aqui em 2018 foi o menor índice dos 4 anos. Isso aconteceu por conta de uma integralização do capital social, consequentemente um aumento do patrimônio líquido. Indo agora para a composição de endividamento, que é a divisão do passivo circulante pelos capitais de terceiros, percebemos que em 17, 18 e 19 houve uma diminuição. Isso aconteceu porque a empresa transferiu as suas dívidas do longo prazo para o curto prazo. Já de 2019 a 2020 houve um aumento, revelando que a organização transferiu suas dívidas do curto prazo para o longo prazo. Explicando um pouco agora sobre mobilização do PL, que é a diferença entre ativo não circulante e realizável a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido, chegamos à conclusão que com a integralização do capital social em 2018, o patrimônio líquido da companhia aumentou e, consequentemente, os índices de mobilização do PL reduziram em relação a 2017. Já em 2019, os índices aumentaram por conta da diminuição do ativo não circulante, comparado com o ano anterior e com o ano seguinte. E, por último, eu vou falar sobre a imobilização dos recursos não correntes, que é a diferença entre o ativo não circulante realizável a longo prazo, dividido pela soma do patrimônio líquido mais o passivo não circulante. A gente percebeu que houve uma diminuição nos índices de 2017, 18 e 19. Isso aconteceu porque houve um aumento no ativo não circulante, no ativo realizável a longo prazo, e uma diminuição no patrimônio líquido. Já em 2020, o índice voltou a crescer porque houve um aumento no patrimônio líquido da empresa. Olá, meu nome é Milena, vou estar falando para vocês sobre os indicadores de capitais de giro. O primeiro índice que analisamos da empresa Algar Telecom foi o CCL, Capital Circulante Líquido. Ele nos permite medir a liquidez e determinar a capacidade de um possível pagamento de dívidas de curto prazo ou de um gerenciamento de estoques independente do empréstimo. Os resultados obtidos em 3 anos, 2018 a 2020, foram positivos, ou seja, a Algar possui capital suficiente para pagar os respectivos passivos. Entretanto, em 2017, foi obtido um resultado negativo, que nos indica um possível risco de liquidez na companhia. Ao analisar e comparar as demonstrações de 2017 a 2020, é perceptível uma diminuição intensa dos empréstimos e financiamentos no ano de 2018, mantendo-se os anos subsequentes, e, simultaneamente, um aumento de capital social no mesmo período. Essas informações nos levam a entender como o CCL deixou de ser negativo em 2017 para 2018 e permaneceu positivo. O próximo índice que analisamos foi um de necessidade de capital de giro, NCG, que serve para determinar por quanto tempo o seu ciclo de caixa está coberto com o capital de giro que a empresa possui. A Algar iniciou em 2017 com o NCG negativo e foi conseguindo uma evolução positiva até chegar em 2019, onde atingiu um indicativo positivo de 42.670 milhões de reais. Contudo, no ano de 2020, o NCG da companhia caiu para 433.365 milhões de reais negativos, uma queda bastante relevante. O decaimento excessivo do índice se justifica pela diferença entre a evolução do ativo circulante operacional, que foi de 112,28% de 2019 para 2020, e a evolução do passivo circulante operacional, que foi bem maior, chegando a 180,04% de 2019 para 2020. Por último, foi analisado o índice de saldo de tesouraria, que é o termômetro dos riscos que resultam do descompasso entre ativos e passivos. Esse índice resultou positivamente em 2017 e foi crescendo ao longo dos anos até chegar em 610.582 milhões de reais em 2020. Portanto, foi possível concluir que a Algar possuía dinheiro suficiente para cobrir suas obrigações financeiras de curto prazo, sem precisar reduzir os recursos alocados no ciclo operacional em todos os anos analisados, tendo uma segurança cada vez maior em relação a esse indicador. Esse foi o nosso trabalho, qualquer dúvida estamos à disposição.